E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, nós vamos resolver um problema associado ao estudo do potencial eletrostático. Ele nos diz o seguinte: uma esfera de raio R possui uma quantidade de carga total, Q, distribuída uniformemente ao longo de todo o seu volume, de forma que ρ permaneça constante. Determine o potencial eletrostático em pontos internos e externos a esta esfera carregada de carga total Q e raio R. Observe a nossa figura em questão. Eu ilustrei aqui um ponto externo, de forma que a distância R em relação ao centro da esfera seja maior ou igual ao R. E eu ilustrei também um ponto interno a esta esfera, de forma que a distância R ao centro da esfera carregada esteja nesse intervalo. R é menor ou igual a R, maior ou igual a zero. Para nós resolvermos este problema, nós vamos utilizar dois resultados obtidos anteriormente a partir do estudo da lei de Gauss. Lá nós vimos que o vetor campo elétrico é dado por essa expressão para pontos externos, a esfera carregada, e o vetor campo elétrico é dado por essa expressão para pontos internos, a nossa esfera carregada de raio R. Conhecendo como o campo elétrico se comporta no espaço, nós podemos obter o potencial eletrostático para um ponto externo ou para um ponto interno por meio desta igualdade, que também já foi vista por nós. Ela nos diz o seguinte: o potencial eletrostático em um ponto P do espaço, a uma distância R do centro da esfera, menos o potencial eletrostático em um ponto P infinitamente distante do centro da esfera, é igual ao negativo da integral de linha do vetor campo elétrico. Perceba que eu estou fazendo aqui o produto escalar do vetor E pelo vetor dl. E os limites de integração vão de infinito a R de acordo com a nossa igualdade. E como nós vimos em vídeos anteriores, no estudo de forças centrais, este produto escalar pode ser escrito diretamente desta forma: E de R dr. Portanto, se eu conheço a dependência em relação a R do campo elétrico em todo o meu espaço, eu posso, a partir desta igualdade, obter o potencial eletrostático V de R. Vamos começar, portanto, para um ponto externo, utilizando a igualdade acima. Então, nós temos que V de R menos. Como nós sabemos, o potencial eletrostático em um ponto infinitamente distante desta distribuição de cargas elétricas vai para zero. Isto é igual ao negativo da integral de infinito ao R de E de R dr. Como nós estamos em um ponto externo, esta é a dependência que eu vou utilizar. 1 sobre 4π ε0, Q sobre R ao quadrado dr. Perceba que, retirando os termos que permanecem constantes, eu vou ter menos Q sobre 4π ε0, que multiplica a integral de infinito a R de R elevado a menos 2 dr. Perceba que eu joguei R ao quadrado para o numerador. Essa integral pode ser resolvida utilizando a regra do expoente. Então, V de R vai ser igual a integral de R elevado a menos 2, nada mais é do que R elevado a menos 1 sobre menos 1. Este sinal de menos cancela com este sinal de menos. O termo fica positivo e R elevado a menos 1 é 1 sobre R de infinito a R.
A partir do teorema fundamental do cálculo, a gente obtém que V de Rzinho é igual a, quando Rzinho vale Rzinho, eu vou obter 1 sobre Rzinho da mesma forma. Então, Qzinho sobre 4π ε0 que multiplica 1 sobre o Rzinho menos 1 sobre infinito. 1 sobre um número infinitamente grande vai para zero. Então, eu recupero aqui a expressão do potencial eletrostático devido a uma carga elétrica pontual colocada na origem do nosso sistema de coordenadas. Muito bem. Vamos agora para um ponto interno. Por se tratar de um ponto interno, nós vamos, por meio desta igualdade, fazer a varredura de duas regiões do espaço, a região externa e a região interna. Portanto, esta igualdade agora vai nos dar duas integrais para serem resolvidas. Muito bem. A primeira situação aqui do lado esquerdo não se altera, V de R menos 0. Então, já vou continuar a partir daqui. Isso é simplesmente V de R. Isto é igual a o negativo da integral. A primeira região, agora eu venho do infinito, vou do infinito até o raio Rzão. Essa é a minha primeira região de integração de E de R dr. Como o sinal de menos está fazendo a distributiva, eu vou ficar com menos esta integral, esta primeira integral, e menos a integral agora de Rzão até Rzinho, ou seja, até um ponto interno qualquer, de E de R dr. Perceba que se você colocar o sinal de menos em evidência, o sinal de menos vai multiplicar a soma das duas integrais, como eu disse anteriormente. Muito bem? Bom, V de Rzinho é igual. Perceba que esta primeira integral, ela já foi resolvida. Nós estamos aqui na região externa a essa esfera de raio Rzão, carregada com carga total Qzinho. E se nós estamos aqui na região externa, nós já resolvemos essa integral aqui. Basta trocar o Rzinho simplesmente por Rzão. Então, o negativo daquela integral nada mais é do que 1 sobre 4π ε0 Qzinho sobre Rzão. Então, vamos colocar este resultado já diretamente. Muito bem. Menos. Aqui nós estamos em um ponto interno e a dependência E de R é dada por essa expressão. Portanto, retirando os termos que permanecem constantes, Qzinho sobre 4π ε0 R ao cubo, nós vamos ficar com 1 sobre 4π ε0 aqui, Qzinho sobre R ao cubo. Quem permanece no integrando da nossa integral é simplesmente o Rzinho. Então, eu vou integrar de Rzão a Rzinho a função R. Essa é a nossa integral. Ela é fácil de ser resolvida, então essa integral vai nos dar R ao quadrado sobre 2 de Rzão até o Rzinho. E pelo teorema fundamental do cálculo, isso nos dá Rzinho ao quadrado sobre 2 menos Rzão ao quadrado sobre 2. Então, V de R deu 1 sobre 4π ε0, Qzinho sobre Rzão, menos, aqui eu tenho 1 sobre 4π ε0, Qzinho sobre R ao cubo, que multiplica pelo teorema fundamental do cálculo, Rzinho ao quadrado sobre 2
menos Rzão ao quadrado sobre 2. Observe aí a nossa igualdade. Nós podemos melhorar essa expressão para obter a nossa resposta final da seguinte forma. Vamos colocar Qzinho sobre 4π ε0r em evidência. Aqui o número 1 positivo. Aqui eu vou ficar com menos 1 sobre r ao quadrado. Então, menos 1 sobre r ao quadrado, que multiplica o termo na sequência. R ao quadrado sobre 2 menos Rzinho elevado ao quadrado sobre 2. Observe a expressão. Se nós fizermos a distributiva aqui, nós vamos obter 1. Então, vamos num rascunho, né? 1. Menos com esse menos fica mais. Eu cancelo r ao quadrado, então fica mais meio. E aqui eu vou ficar com menos Rzinho ao quadrado sobre 2Rzão ao quadrado. Então, menos Rzinho ao quadrado sobre 2Rzão ao quadrado. Muito bem. Portanto, o termo entre colchetes nos deu 3 meios menos Rzinho ao quadrado sobre 2Rzão ao quadrado. Perceba que, se você substitui o Rzinho por Rzão, as duas expressões vão coincidir neste caso. Então, observe o seguinte, troca o Rzinho por Rzão. Rzão ao quadrado cancela com Rzão ao quadrado, fica meio. Eu tenho aqui, ó, 3 meios menos meio. Isso nos dá justamente 1. Ou seja, Qzinho sobre 4π ε0 Rzão, que você também obtém trocando aqui o Rzinho por Rzão. Muito bem. Com isto, eu encerro este nosso problema. Até a próxima.